minha alma. Sou como um vento derramado, adorador como um carro, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui como um nado, Deus quer seu lado, com minhas lágrimas. Aleluia! Glória a Deus! Engrandecido seja o santo nome do Senhor Todo-Poderoso. Glorificado é o seu nome, Jesus. Muito obrigado a Deus. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor, maravilhoso, soberano e eterno. Glória a Jesus, bendito seja o teu nome, Deus. Glória a Deus, muito obrigada, Senhor. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Muito obrigada por mais uma vez estar de pé na terra dos viventes. Aleluia, glória a Jesus. Nas tuas mãos está sobre nossas vidas, sobre a minha vida, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus, engrandecido seja o santo nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja Deus, glória a Jesus. Louvado é o teu nome, Deus poderoso, soberano e eterno. Glória a Jesus. Aleluia. Engrandecido seja o santo nome do Senhor que fez os céus e a terra. Glória ao santo nome do Senhor Jesus Cristo. É motivo de nos alegrarmos na presença de Deus, de glorificarmos esse Deus maravilhoso, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Jesus, porque Ele nos salvou. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. As mãos do Senhor estão sobre as nossas vidas, irmãos. Aleluia. Por isso que é motivo de alegrar, nos alegrarmos na presença dEle, de glorificar ao nome dEle, porque só Ele é digno de louvor e de adoração. Glória a Jesus. Aleluia. O alto da nossa salvação é Jesus Cristo Todo-Poderoso. Ele quem vai nos salvar, não é o homem nem a mulher, mas Jesus Cristo Todo-Poderoso. A salvação vem do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus. Não vem do pastor nem da missionária, mas do Senhor Jesus Cristo que fez os céus e a terra, irmão. Glórias a Deus. Só estou de pé porque as mãos do Senhor estão sobre a minha vida. Só estamos de pé porque o Senhor Deus tem nos guardado até aqui. Aleluia. Se não fosse as mãos do Senhor na minha vida, aleluia, nas nossas vidas, não estaríamos no dia de hoje de pé. Aleluia. Glórias a Deus. Mas só estamos aqui porque o Senhor Deus, aleluia, tem nos guardado até aqui, tem nos sustentado com suas mãos poderosas. Glórias a Deus. Aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor poderoso. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus maravilhoso, soberano e eterno. Glória a Jesus. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Deus. Muito obrigada, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
glória a Deus, aleluia. Louvado é o santo nome do Senhor poderoso. Por isso, irmão, que devemos agradecer a Ele, somente a Jesus Cristo, irmão, aleluia, pelo fôlego de vida, por mais uma vez estar de pé, irmão, glória a Deus, aleluia. Por isso devemos agradecer só o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aleluia, glória a Jesus. Engrandecido seja o santo nome do Senhor, o Todo-Poderoso, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, glória a Deus, muito obrigada, Senhor, aleluia, glória a Jesus. Bendito seja o santo nome do Senhor poderoso. Jesus Cristo não está impedido, aleluia, de operar os milagres e as maravilhas, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, aleluia. Muito obrigada, Senhor, glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus, glória a Deus. Engrandecido é o seu nome, Senhor, soberano e eterno, glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus, louvado o teu nome, Jesus. Salve os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Vou deixar aqui a meditação dos irmãos, Crônicas 20, verso 17. Nesta peleja não tereis que pelejar, está de pé na verdade da salvação. O Senhor é conosco, ó Judá, Jerusalém. Não temereis os vossos termos. Não temereis os vossos asternos. Amanhã sairá em encontro, porque o Senhor é convosco. Na peleja você não terá que pelejar, Deus vai pelejar por você. Se você que você está passando, não sei nessa manhã qual é a tua luta, mas Deus está mandando a dizer nessa manhã que não terei que pelejar, porque o Senhor vai pelejar pela tua vida e pela minha vida. Se você nessa manhã está aqui precisando de um algo, ou está em casa, está triste, abatido, sofrendo, Deus está falando que Ele vai pelejar por você. No momento certo, na hora certa, Ele vai pelejar. Ele vai trazer aquilo que está distraído para você de volta. Ele está mandando dizer para ti assim: acalma o teu coração, porque tu está assim, mulher, homem de Deus. Deus é contigo neste lugar. A peleja do Senhor, Ele vai pelejar. Não adianta você tentar com suas próprias mãos, mas quem peleja por mim e por você é o Senhor. Há muitas das vezes nós queremos botar a mão naquilo que Deus falou: acalma, tem tempo, na hora dele, no momento dele. Tudo tem um tempo debaixo do céu. Tudo tem um tempo. Há um tempo de nascer, há um tempo de morrer, tudo é um tempo debaixo do céu. E muitas das vezes nós queremos até mesmo falar: Senhor, eu quero agora. Deus, eu quero agora. E Deus está falando: há um tempo, há um tempo. Vou eu, Senhor, pelejar por você. A Bíblia fala que nós temos que tentar esperar no Senhor. E muitos não estão tentando, estão falando: eu quero que peleja agora. Deus, eu quero dar a vitória. Deus está falando: é o momento meu, filho. É o momento meu, filha. E você está ali lutando, querendo: Senhor, eu quero agora. Deus está mandando você não ficar nervoso, despreocupado, porque a peleja não é tua, não é minha. A peleja é de Jeová. E hoje quem entra na tua casa, na tua família, na tua vida, é o Senhor. Se você está triste, se alegra, porque a última palavra vem de Deus. No momento dele, na hora dele, Ele vai te dar. Não adianta, irmão, nós ficarmos lá e pra cá: Senhor, eu quero agora. E Deus está falando: nessa peleja eu vou andar contigo, filho. Nessa peleja eu vou estar contigo. Nessa peleja eu vou pelejar. Nessa peleja eu vou te dar vitória. Nessa peleja eu vou lutando. Nessa peleja eu vou apaixonar. Olha aí quantos cumprimentos, quantas vitórias que tu tem perdido lá na Comédia. Olha aí quantas coisas aí tu tem falado: Senhor, por quê? Por que, Senhor, minha vida está uma... Deus tem falado assim: ó, nessa peleja eu estou com você. Nessa peleja eu estou contigo. Eu estou pelejando dentro da tua casa. Eu estou acalmando a tempestade. Estou tirando teu filho daquele lugar. Estou entrando com providência da tua família. Eu, Senhor, faço no momento dele, na hora
que tira lá, é o Senhor que resgata, é o Senhor que faz. Nem tudo nós não podemos fazer, só o Senhor. É só o Senhor que vai pelejar por mim e por você. E Deus está falando aqui na palavra dele: na peleja não tereis que pelejar, eu te colocarei de pé. Eu não sei a tua situação, eu não sei o que tu está passando em casa, mas Deus está falando assim: se está precisando de alguma coisa, eu sou contigo. Se for na casa da justiça, eu estou contigo. Se tiver um problema na saúde, eu estou contigo. Porque nessa peleja, Deus está entrando na tua casa hoje, está te colocando de pé, está falando: por que tu está assim, ô minha mulher? Se coloca de pé, larga dessa lama e vai para mim, porque eu, Senhor, tenho um propósito na tua vida. Eu tenho te chamado desde o ventre da tua mãe. E Deus está dizendo assim: nessa peleja não terei que pelejar, mas eu, Senhor, vou pelejar por você. Eu, Senhor, vou te dar vitória. Eu vou resgatar. Eu vou te colocar de pé. Eu vou entrar dentro da tua casa, dentro da tua família. Vou colocar tudo no lugar, porque eu sou o Senhor. Eu sou o teu amigo, eu cuido de você, eu guardo a tua vida. Se não fosse a mão do Senhor, muitos não estariam de pé. Muitos falam assim: é por sorte, mas não é. Quando a gente estamos aqui, irmãos, precisando do Senhor, só Ele que pode fazer. Tem momento na vida que é só Deus, não é mais ninguém. Todo mundo sai. Teu amigo que batia no teu peito, dizendo: sou contigo, cadê? Procura ele, ninguém some. E a peleja do Senhor, peleja na tua vida, é o Senhor. Todos podem te abandonar. A Bíblia fala: ainda que teu pai, tua mãe, teus irmãos te desamparem, o Senhor te acolherá. O Senhor te dará vitória. O Senhor entrará com tua providência. Pode todos te abandonar, pode seu amigo te abandonar, pode o pai e a mãe se esquecer do filho, mas o Senhor teu Deus não esquece do filho. Ele te coloca de pé, Ele te dá vitória, Ele entra com providência na tua casa, Ele entra naquilo que você nem pensa, mas Deus entra, porque Ele é Deus. Ele vai no momento dele, na hora dele. Muitas das vezes nós queremos impressionar Deus, queremos que Deus faça logo, e Deus está falando: não. Nessa manhã, nesse dia, Deus está falando: eu estou pelejando, eu estou ouvindo, eu não estou com o meu ouvido fechado, mas meu ouvido está aberto, os meus olhos estão abertos. E Deus está mandando dizer nessa manhã, nesse dia: a peleja não é tua. Eu não sei o que tu está passando dentro de casa, mas Deus está mandando dizer assim para ti nessa manhã, nesse dia: a peleja não é tua, mas é minha filha, meu filho. Eu vou pelejar por você, eu vou te dar vitória, vou te colocar de pé. Eu sou o teu Deus, eu que supro as suas necessidades, eu que vou te dar vitória. Eu entro naquilo que você nem pensa. Eu toco na tua saúde, eu toco na tua casa, no teu filho, onde tu estiver, eu estou contigo. Eu te amo, eu tenho um grande compromisso, um grande amor por você. Eu não sei o que tu está passando dentro de casa, eu não sei a tua peleja, mas Deus está mandando dizer assim: a peleja não é tua, a peleja é do Senhor Jeová. E quem vai na tua frente é o general dos generais, Ele que vai agir por mim e por você. Para não ficar só nas minhas palavras, vou cantar um hino. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua unção. Deus sara esta nação com o teu poder, com o óleo da sua
você. Ele vai entrar dentro da tua casa, dentro da tua família, vai restituir. O que está fora vai voltar, o que está longe vai voltar. Deus está dizendo assim, vai dizer para ti que Ele é Deus. Ele ainda que esteja morto viverá, porque Ele é Deus na tua vida. Ele tem poder de fazer. Ele vai mudar o teu cativeiro. Tudo que está em embaraço vai cair por terra e a vitória vai chegar. Deus fala para dizer nessa manhã desse dia, Ele está entrando com providência na tua casa, está sarando nações. Se não fosse amor de Deus, como é que nós estaríamos aqui? Nós não somos nada, irmãos. Nós não somos ninguém. Pai a Deus, nós somos pedra preciosa. Deus está mandando você se colocar de pé na presença do Senhor. Deus está chamando você nessa manhã. Não fique, meu filho e minha filha, desse jeito, porque eu, Senhor, vou pelejar por você. Eu, Senhor, vou entrar na tua casa. Eu vou acalmar essa tempestade. Eu, Senhor, coloco tudo de pé. Muitos não dão nada, mas eu dou tudo. Você é minha escolhida. Você é o meu escolhido. Eu tenho te separado no meio de muitos. Muitos falam que você não é nada, que tu não vai conseguir nada, mas Deus fala que Ele é tudo na tua vida. Se coloca de pé nessa manhã desse dia. Peleja, o Senhor está pelejando no teu lar, está entrando com providência. Ele está acalmando a tempestade e Deus está entrando com providência na tua vida, como Deus fez com Marta e Maria. Jesus Cristo falou, Lázaro estava morto há 4 dias e o mundo dizendo, não incomoda o mestre, o Lázaro já está morto. O que está incomodando o mestre? Lázaro já morreu há 4 dias. Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro, porque eu, Senhor, quero estar contigo. Lázaro estava morto há 4, mas quando Deus tem uma obra na vida da pessoa, você pode estar caído, pode estar deitado, Deus manda tu levantar. Quando você pode estar com tudo perdido, o mar está fechado, a porta está fechada na tua vida, Deus está falando, Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro, porque eu tenho compromisso contigo. Eu te chamei, homem. Eu te capacito, eu te dou vitória. Sou eu, Senhor, na tua vida. Deus tem uma obra muito grande na vida minha e na tua vida. Ele vai fazer no momento dele, na hora dele. Muitos não dão nada, mas Deus dá tudo. Aonde que tinha morte, agora vai ter vida. E muitos vão ver quem é quem. Deus está dizendo assim, Lázaro, sai para fora. Eu não sei porquê. Você que está em casa hoje, Deus está mandando dizer para você, Lázaro, sai para fora, filho meu. Vem para fora, vem para fora, vem para fora, a tua vitória está chegando. Olha aí, muitos não te dão nada, mas eu estou dando tudo para tu. Muitos não te falam nada, mas eu estou andando contigo. Eu estou te dando vitória. Eu estou entrando na tua casa. Eu estou abaixando esse vento, esse mar. Eu estou repreendendo a fila da adversária na tua vida. Muitos falam que tu não é nada, mulher, não é nada, homem. Mas Deus está falando, eu sou contigo, mulher. Eu tenho um canhão de fogo na tua frente. E digo para ti, Lázaro, sai para fora. E a vitória vai chegar nas tuas mãos. Deus é contigo na terra. Homem e mulher de Deus, se coloca de pé nessa manhã, desse dia. Deus está mandando você se levantar, se colocar de pé, porque a grande vitória vai chegar dentro da minha e da tua vida. Deus vai fazer, mas é no momento dele. Amém, irmãos? Glórias a Deus, aleluia. Meu Deus, vou mandar mais um louvor, assim eu vou encerrar em nome de Jesus. Minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele vence, amém. Somente Ele a ninguém. A Deus seja Deus quiser, Deus vai
Glória a Deus. Vamos ouvir o final da nossa oração? Opa! Deixa o garoto bater vontade aí. Glória a Jesus. Salve os irmãos com a grande paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Esse menino é uma bênção. Manassés. O nome Manassés significa porque Deus me fez esquecer do passado do meu sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler um versículo aqui que se encontra em Gênesis capítulo 1, no versículo 1. Todos conhecem esse versículo, é um texto muito conhecido e estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Deus. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É muito grandioso quando nós falamos de um Deus que me faltaria a palavra para dimensurar o tamanho do seu poder, o tamanho da sua glória, da sua magnitude. Irmão, confesso que a gente vai vivendo o cristianismo e na decorrer do cristianismo, eu tenho mais de 20 anos no cristianismo, eu comecei jovem. E na caminhada, no decorrer da caminhada, nós vamos pegando, vamos vivendo e pegando um pouco de experiência na caminhada no cristianismo. O apóstolo Paulo chegou e falou que nós corremos uma carreira. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa caminhada nós avaliamos a nossa razão e a nossa emoção. E Deus nos ensina muito isso. Quer ver? Está na Bíblia. Uma certa vez o povo pediu: Saul, eu quero Saul, eu quero Saul, eu quero o rei Saul para reinar sobre nós. E Deus falou: não é da minha vontade. Mas devido à dureza do coração do povo, Deus permitiu que Saul reinasse, porque o povo estava emotivo. Na emoção do povo, o povo queria Saul, mas na razão de Deus, Deus queria Davi. Eu sou meio filósofo, irmão. De vez em quando eu leio a Bíblia e fico filosofando a magnitude de um Deus tão poderoso como esse nosso. Quer ver? A Bíblia diz que no princípio criou Deus. É um Deus criador. Um Deus que fez os céus e a terra. E toda a sua magnitude. Louvado seja o nome do Senhor. É um Deus tão perfeito, que é digno de glória. Quando eu falo de glória, eu estou falando de fama adquirida a um Deus extraordinário. Quando eu falo glórias a Deus, eu estou dando fama adquirida a Deus pelas ações extraordinárias que Ele faz. Quando eu olho para a tua vida, irmão, você é uma glória de Deus. Quando eu olho para essa criança, eu vejo a glória de Deus, porque homem nenhum pode fazer um ser humano, não pode fazer os sistemas ornamentais do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Não pode fazer um coração, não pode fazer um cérebro, não pode fazer esse sistema, aleluia, do ser humano. Eles podem estudar o máximo de poder, eles podem, aleluia, o cientista pode estudar, mas nunca eles vão fazer um ser humano. Eu quero ser racional nessa manhã, porque
O cientista pode fazer em robô, pode fazer em máquina, mas fazer um ser humano só Deus, que é digno de glória, pode fazer. Aleluia! Isso é uma das glórias de Deus. E de vez em quando eu leio a Bíblia, como eu falei para os irmãos, sou meio filósofo, fico filosofando. E esses dias eu fiquei olhando para a dimensão do espaço, as galáxias, o universo. Eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, o Senhor é muito glorioso. Porque Deus, quando fez os céus e a terra, no singular, fez os céus e a terra. Agora os irmãos já imaginou, aleluia, os céus e a terra, o céu e a terra está num sistema de Deus. Tudo está no controle de Deus. Seja Deus. Você acredita que a terra, segundo os cientistas falam que a terra, aleluia, é uma massa, aleluia, e devido passasse uma massa menor perto da terra, a força da gravidade da massa da terra, ela segura a massa menor. Sabe por que nós estamos aqui agarrados ainda nessa terra, nosso corpo? Aleluia, porque nós somos uma massa menor, então a gravidade segura a gente aqui, mas a gravidade da terra, a massa da terra, não pode segurar o seu espírito, porque a massa maior chamada Deus, isso pertence a Ele. Aleluia. Isso é racionalidade. Isso é basear, aleluia, o poder de Deus, aleluia, com a ciência. Aí eu fiquei olhando para o planeta Terra, irmão. Isso é digno de nós darmos glória todos os dias. Existe o planeta Mercúrio, que é mais próximo do Sol. Existe, aleluia, a Terra, que é o terceiro planeta mais próximo do Sol. E o porquê? Eu fiquei perguntando, por que a Terra não podia ser, aleluia, o quinto, sexto planeta mais distante do Sol? Eu fiquei filosofando. A Terra, irmão, eu descobri que a Terra está estrategicamente posicionada no lugar exato que Deus botou. Porque se Deus botasse a Terra mais próximo do Sol, nenhum ser humano, nenhuma criação subsistiria. E se Deus botasse a Terra mais distante do Sol, aleluia, também o ser humano não subsistiria. Deus arquitetou e botou no sistema exato para poder botar a sua criação aqui na Terra. Agora eu venho para dentro da terra e olho para você, eu olho para os animais, olho para a criação, aleluia, e olho para dentro do seu estômago, o seu estômago gástrico, e falo assim: por que Deus não nos fez comer capim? Porque o cavalo come capim e porque o ser humano não come capim? Porque o cavalo, aleluia, come capim e o cavalo não come carne. Até isso você tem que glorificar a Deus. E temos que glorificar a Deus. Sabe por quê? Até nosso sistema gástrico, nossos órgãos, aleluia, está estrategicamente calculado. O homem, o ser humano, come arroz e feijão e carne. O cavalo vai comer capim e outras rações. Irmão, é a racionalidade com, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, com a ciência. Aí eu falo, olha o tamanho do poder desse Deus. Uma certa vez eu estava vendo um vídeo, eu vi os astronautas subindo com o foguete, subiu lá naquela nave que tem lá em cima lá, e eles começaram a filmar. E ele começou a filmar o sol. E aqui embaixo na terra era dia. E quando chegou a filmar atrás do sol, só existe negritão.
Só existe escuridão. Eu fiquei pensando, mas como é que pode esse mistério? Aqui na terra é dia e lá atrás do sol é noite, é escuro. Olha aqui com Deus Todo-Poderoso faz. Aleluia. Aí eu comecei a filosofar de novo, eu fiquei entendendo que o sol clareia a terra. Aleluia. Por exemplo, agora nesse momento lá na Ásia, no Japão, lá na China, lá em Israel, é noite e aqui é dia. Aleluia! Existe um sistema. Aleluia. Tudo está estrategicamente, aleluia, calculado, aleluia, e planejado por Deus. O que eu aprendo aqui, nada está fora do controle de Deus. Tudo está no controle de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus está no controle de tudo. Aí esses dias eu conversando também com a minha mãe, e devido a ter alguns acontecimentos na minha família, eu fiquei pensando. E também essa pandemia que aconteceu, né, que está acontecendo, e muita gente foi levada, massa de gente foi levada nessa pandemia. E de vez em quando eu fico arquitetando e calculando, filosofando, é comigo mesmo, é filosofando. E eu conversando com a minha mãe, falei, mãe, esse ano foi muita gente embora. Aleluia! Glória a Deus! Muita gente embora. E eu fiquei pensando, eu falei, mãe, mas está escrito na Bíblia que Deus é Deus dos espíritos. É Ele que é dono de tudo. Com certeza! O salmista chegou a falar para Deus, falando, o Senhor me conheceu ainda eu informe. Ele estava falando o seguinte, eu não era nem formado, eu não estava nem totalmente formado. Antes disso o Senhor já me conhecia. E eu fiquei pensando comigo. Eu falei, mãe, quando uma criança nasce na terra, quando o homem tem uma relação com a mulher e ali a mulher entra no seu período fértil, automaticamente Deus lá em cima tem que disponibilizar o espírito para entrar dentro daquele feto ali e se tornar uma alma vivente aqui na terra. Parece um portal, irmão. Parece um portal, tem hora que eu fico filosofando. E aí entra o ser humano com vida e começa a viver aqui na terra. Mas antes de ele estar criado aqui na terra, ele já está criado lá com Deus lá em cima do céu. Olha o tamanho do poder desse Deus para fazer tudo isso. Né? Olha o tamanho do poder desse Deus. E aí, as pessoas que vão embora dessa terra, né, vai, e a Bíblia diz que o espírito volta a Deus que o Deus. Agora Deus o destina para onde lhe convém, para onde lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor, né? Deus dará cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. E os que, aí eu fiquei pensando. E no Salmo 91 também fala, porque Deus te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa e da mortandade que assola o meio-dia. Eu falei, então existe mortandade que assola ao meio-dia. Meu Deus! A peste da escuridão, existe peste da escuridão, existe praga lançada nesse mundo, aleluia, e o ser humano não faz nem ideia do risco que ele está correndo. Louvado seja o nome do Senhor, e quando pensa que não, a sua vida é ceifada. Aleluia! E eu fiquei pensando, filosofando, e falei comigo mesmo, diariamente é o espírito da morte trabalhando para tirar, e o espírito da vida, aleluia, lançando vida na terra, falando, vai lá, que eu vou dar vida, você vai viver lá, e fica esse sobe e desce, esse sobe e desce, é Deus mandando e a morte tirando, é Deus mandando e a morte tirando. Por exemplo, nesse exato momento eu estou falando, nesse exato momento está saindo gente da terra, mas também está entrando gente na terra. É o ciclo da vida. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que a vida nessa terra é uma vaidade. Eu aprendo que isso aqui tudo é passageiro.
Nosso irmão Salomão falou que vaidade, vaidade, tudo é vaidade. O que eu aprendo? O que eu aprendo que a beleza vai passar. Eu aprendo que a riqueza vai passar. Eu aprendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que a arrogância do ser humano vai passar. Louvado seja o nome do Senhor, os seus bens vai ficar na terra. Louvado o seu carro vai ficar na terra. Tudo isso aí vai ficar na terra. Isso aqui só é somente uma passagem e não é a gente que determina. Quem determina é o Criador, o Todo-Poderoso, que Ele marca a hora, marca o dia, marca o mês, marca o minuto e marca o segundo para poder sair dessa terra e para também poder entrar nessa terra. Glória a Deus! Por isso que eu estou falando. Glória a Deus! Nessa manhã eu queria falar essa palavra, a racionalidade e a emocionalidade do ser humano. Glória a Deus! Nós temos que ser mais racional. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória Já tem uns 20 anos que eu estou no cristianismo. E nós vamos pegando a racionalidade. Nós vamos pegando experiência. Deus vai te dando, Deus vai te mostrando, Deus vai te limpando. E tu vai criando, fala, não, tem que parar de ser menino. O apóstolo Paulo falou, antigamente eu dava alimento como menino, mas chegou a hora de comer uma comida mais forte. Aleluia! Então, irmão, o bom que Deus vai nos ensinando nesse caminho. Salomão foi um homem, ao mesmo tempo ele foi racional e tempo ele foi emocional. Aleluia! Né, irmão? O que importa na carreira é o final das coisas. Aleluia! Porque o princípio, né, é naquela fervoridade, naquela emoção. Mas o apóstolo Paulo fala, mas ficai firme e constante, firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor. Por que constante? Porque é a constância que vai declarar a nós na nossa carreira. Aleluia! Porque muitos começaram naquela emoção, porém já estão parando. Quer dizer, a constância. Mas é o decorrer. A gente tem que pegar uma galga para poder seguir. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então Salomão, ele começou no espírito, mas depois ele foi começando a decorrer, e ele acabou na carne. Aleluia! O que importa é isso. O que importa é se tu começa uma coisa emocional, mas tem que acabar na racional. Porque é a racional que vai te conduzir. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, eu fiquei pensando nesse Deus, o tamanho do poder desse Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E quando eu leio trevas sobre a face do abismo, é porque Deus não tinha criado ainda o sol. Logo depois ele vai falar, haja luz. Aí houve luz. Porque com a ausência da luz, a treva impera. Louvado seja o nome do Senhor. Aí quando eu olhei lá de cima aquela imagem do astronauta filmando, e li o Salmo 91 falando que a praga, a peste que se propaga nas escuridão. Quando eu falei, estava até conversando contigo esse dia, eu falei, a peste que se propaga nas escuridão, de onde tem isso? Aí quando eu olhei para o sol, por trás do sol é treva pura. Aí a Bíblia também diz, e aqueles que não foram achados no livro da vida foram lançados nas trevas exteriores. O que será essas trevas?
Será que é jogado no meio dessas escuridão? Terra é escuridão, não é, irmão? Nessa dimensão da escuridão, onde há choro, ranger de dente. Então, a Bíblia diz: tudo que tem ouvido, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Existe trevas, existe peste, existe mortandade que assola o meio-dia, que está permeando a terra todos os dias. E nós, seres humanos, se não tiver com o Espírito da vida, que é Jesus Cristo, aleluia, nós correremos um grande risco. Você que está ouvindo a nossa voz, a voz do Espírito Santo de Deus, sejamos mais racional. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sejamos mais racional, irmão. Então, irmão, eu quero glorificar a Deus hoje, nessa consagração, pela dimensão do seu poder. Por isso que eu estou falando, quando nós falamos glórias a Deus, nós estamos dando fama adquirida a Deus pela ação extraordinária que só Deus faz. Ele merece toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Assim, agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, essa foi a minha saudação. Em nome de Jesus, irmão. Glórias a Deus. Aleluia! Glórias a Jesus. Você ouviu aí a palavra? Só o Senhor é Deus. Louvores, a revelação, toda a parte de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça. O Espírito diz às igrejas. Glórias a Deus. Aleluia! Abra sua Bíblia aí no Corinto, livro de Corinto. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. Oh, glória a Deus! 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14 ao 21. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. A Bíblia, ela é bem clara e verdadeira. Não tem como ter dúvida. Quando o sacerdote Verinaldo estava falando, Aleluia! alguns detalhes me chamou a atenção. São os Verdade. detalhes que são importantes na revelação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10. Mais ou menos, capítulo 10, do versículo Aleluia! 14 ao 21. Glórias a Jesus. Mortandade ao meio-dia. Rapaz, estava meditando isso aí. Meu Deus do céu. Tem gente que ainda brinca ainda, né? Está vendo que a mortandade está passando para almoçar com a pessoa e a pessoa não percebe. Meio-dia, de manhã. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Vamos achar? Amém! 1 Coríntios, capítulo 10, Amém! versículo 14 ao 21. Glórias a Deus. Vamos repetir junto comigo umas 3 vezes. Agora o versículo 21, que é onde que vai dar um entendimento para esta palavra. Vamos lá. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa do demônio. mais uma vez. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Glórias a Deus.
Glórias a Jesus. Que Deus abençoe o Reginaldo. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Aleluia! Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 14 ao 21. O título diz: a idolatria e o culto de demônios. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, meus irmãos, fugi da idolatria. Falo como a sábios, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, portanto, todos participando do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem sacrifício não são, porventura, participantes do altar, mas digo-vos que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Vamos repetir esse versículo que nós repetimos aqui ele. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice do demônio. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, pode se sentar. Aleluia. Amém. Glórias a Jesus. E glórias ao Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: o que é isso? O que é participar e não participar? Glórias a Deus. A pessoa tem que ter um discernimento para a sua vida, para a sua família, para o seu bairro, aonde a pessoa estiver, em casa, no ônibus, no trabalho ou em qualquer lugar. A Bíblia fala sobre participação, sobre aquilo que podemos e aquilo que não podemos. Quando esta carta chega à igreja de Corinto, o povo estava dividido. Estava havendo dissensão na igreja, a um ponto que o apóstolo escreve: meus irmãos, fugir da idolatria. Jesus ele ensinou antes de partir que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles comungavam, eles participavam da ceia, eles se alegravam, mas após o seu momento de alegria começava a idolatria. Eles começavam a fazer algo às escondidas, ocultas, que Deus não se agradava. E Deus assim, ele revela ao apóstolo Paulo, que escreve essa carta à igreja de Corinto e diz: meus irmãos, fuja da idolatria. O homem não pode te salvar, a estátua de escultura não pode te salvar, mas Jesus Cristo, ele sim, ele pode. Aleluia! E o povo começou a se dividir. E o povo começou a seguir as leis humanas e não a lei de Deus. E começou a se levantar doutores com ensinamentos estranhos, ao ponto que o povo ficava perdido por não analisar as escrituras e acreditar mais no que o homem diz. Quando o sacerdote inverinal, porque eu considero ele como sacerdote, ele conhece as escrituras, eu considero também ele é sacerdote do Deus Altíssimo, ele sabe o que eu estou falando. Glórias a Deus. Porque muitos julgam segundo a aparência, mas Deus conhece o interior do coração. Glórias a Deus. Davi fugiu 3 vezes do reinado, e nem por isso Deus tirou o que colocou em Davi: unção para reinar. Aleluia! Irmão, que eu estou falando no altar. Glórias a Deus.
Aquilo que Deus nos dá fica em nós, não sai. Nós podemos fugir para onde nós vamos fugir, mas os dons continuam em nós. Glórias a Deus. Então, quando o sacerdote estava aqui falando, estava celebrando, estava expressando, estava pregando, estava filosofando, estava falando da parte de Deus. Louvado seja Deus. Muitos detalhes vieram ao meu coração, principalmente quando ele falou: o espírito da mortandade é aumente. Muita gente não crê mais, muita gente não aceita mais, e outros só lembram de buscar a Deus na hora da morte ou na adversidade. Mas a Bíblia, segundo a palavra de Deus, segundo a revelação do homem de Deus, e tudo que ele falou aqui está na palavra de Deus: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. E como que os demônios ou o espírito da mortandade ao meio-dia vai se apossar de algumas vidas? Através da idolatria, através do pecado, através do mudanismo, através do presente século. E aqui está o homem de Deus, envia a carta à igreja de Corinto e diz: fuja da idolatria. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. E a Bíblia diz: examine, pois, o homem para saber se ainda está no caminho. Oh, glória. Aleluia. Olha a produção. Altura e altura, porque meu corpo está pegando fogo. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 15 ele diz: falo como a sábios, julgais vós mesmo o que digo. Ele é sábio, a esposa dele é sábia, a missionária da igreja é sábia, a produção é sábia, a membresia dessa igreja é sábio. Temos que julgar segundo a palavra de Deus e não julgar as pessoas, mas procurar analisar o que a Bíblia diz, o que Deus ainda quer para nós. Aleluia, glória a Deus. Aí o versículo 16 diz: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue? Glória a Deus, O aleluia. sangue de Cristo? Glória a Deus. Ou o pão que partimos, porventura, não é a comunhão do corpo de Cristo? Aleluia, Jesus. É disso que os demônios têm medo. É disso que os espíritos das trevas têm medo. O sangue e o nome de Jesus. Porque pelo nome e o sangue de Jesus, tudo aquilo contrário que vem das trevas cairá por terra. E Deus assim nos dará vitória. Mas a igreja de Corinto estava dividida. Estava fazendo coisas que aos olhos de Deus estava errado. Aleluia. Glórias a Deus. Aí o versículo 17 diz: porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É que não poderia, irmão, haver divisão entre os irmãos. O homem de Deus pregou aqui, eu vou contrariar ele? Não, porque eu não vou contrariar, porque ele participa do mesmo pão, ele participa do mesmo sangue, ele está em mesma comunhão, e eu sei o que ele falou, Glória a porque eu Deus. estou na revelação de Deus. Agora os incautos, aqueles que não buscam conhecimento, eles ficam assim: será o que ele falou é de Deus? Será o que está na Escritura? Vai ler a Bíblia, vai orar mais. Se você não tem o discernimento, é como diz o versículo 5: falo como a sábios, julgai a vós mesmo que digo. Glória a Deus. Eu estava ali meditando e separando alguns louvores para cantar, mas eu estava prestando atenção na mensagem. A mensagem estava falando comigo, a mensagem estava vindo ao meu encontro e estava me dando base para mais revelações que eu gosto de pregar, porque quem tem espírito entende muito bem aquilo que vem da parte de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Aí o Jesus. versículo 18: vede a Israel segundo a carne,
os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar. Existe muita gente que está na igreja e está perdendo tempo. Eu ando por aí, eu sei. Glória a Deus. Porque quando a Bíblia diz que um vai subir e o outro vai ficar, é sinal que alguém vai ficar. Nem todos subirão. O espírito da divisão, aonde um pensa uma coisa e o outro pensa outra, essa parte não é de Deus. Nós não devemos ter um pensamento dividido, mas devemos pensar o pensamento de Deus, que está na palavra de Deus. Aleluia! Mas a igreja de Corinto se dividiu. Aleluia. E Paulo envia carta à igreja de Corinto para corrigir o que estava acontecendo, mas nem todos aceitaram. Nem todos aceitou. Quando eles ouvem essa carta, muitos até dizem, como disseram para Jesus, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E ó, Glória a Deus, aleluia. glória a Deus. Aí o versículo 19 diz, mas que tipo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Claro que não. Deus não atura idolatria. O ser humano pode até pecar, o ser humano pode até errar, ele pode beber errando, ele pode se prostituir errando, ele pode fazer muitas coisas errando, mas uma coisa que Deus odeia e não atura é a idolatria, é adorar outros deuses, é adorar imagens de escultura, porque a Bíblia diz que Deus não dá a sua glória para outro. Aleluia! Deus fiel! A Bíblia diz, o justo pode tornar a cair, o Senhor vai lá e levanta. O justo pode cair até 7 vezes, o Senhor vai lá e levanta. Mas isso é permanecer e ficar. Mas uma coisa que Deus jamais vai aturar é o homem querer ser adorado como Deus, ou o ser humano se prostrar perante uma imagem de escultura e começar a idolatrar imagem de escultura, adorar animal, adorar a natureza, adorar a galáxia. Deus não quer isso. A Bíblia diz que toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dado unicamente ao Criador. Verdade! E a igreja de Corinto estava dividida, porque os deuses da Babilônia, dos medos persas e agora os deuses romanos estavam entrando em muitas igrejas, estavam misturando tudo, e Paulo ficou sabendo disso. O Espírito Santo inspira ele para escrever e ele envia carta à igreja de Corinto. Aleluia! Aí versículo 20 diz: antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus, e não quero que sejais participante com os demônios. Aleluia! Glória a Deus! Se nós formos olhar, irmão, desde o início da criação até o período que Paulo escreve essa carta e o período que chega até nós, quantos que já se perdoaram? Quantos que já saíram do caminho? Quantos que não querem mais a comunhão? A comunhão é com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória Eles a Deus. pensam que estão adorando a Jesus, mas estão adorando a demônios. Eles pensam que estão servindo a Deus, mas estão servindo a Satanás. Glória a Deus, aleluia. Antes digo que os gentios sacrificam, mas sacrificam os demônios e não a Deus. E não quero que sejais participante com os demônios. Glória a Eu não Deus. estaria pregando isso aqui hoje Aleluia! se não fosse a base que o sacerdote me deu aqui agora. Glória a Deus. Mortandade ao meio-dia. O que é isso? O que ele falou está aqui na Bíblia. Glória a Antes Deus. digo que os gentios sacrificam os demônios. Glória a Deus. Mortandade ao meio-dia são o espírito das trevas rodeando a pessoa. Dados inflamados do inferno, Satanás e os demônios prontos para poder tragar aquela vida e o arrastar aos calabouços infernais. Mas para isso
autoriza, a mortandade leva. Deus autoriza, a mortandade leva. Foi o que ele falou e é o que está na Bíblia. Verdade. Por isso que eu estava entendendo o que ele estava falando. Glórias a Deus. Deus autoriza, a mortandade leva. E não tem hora certa não. Pode ser no café da manhã, pode ser no almoço, pode ser na janta, pode ser de madrugada. A Bíblia diz que é 24 horas por dia. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 8 diz: vigiai e orai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aleluia. Agora o que cabe é nós vigiar. Glória a Deus. E aonde que está essa vigilância? Versículo 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? Eu tenho que se decidir. Eu não posso ficar em cima do muro ou servindo dois. A Bíblia diz: não podeis servir a Deus e a Mamon ou aos demônios. Tem que se decidir, irmão. Glória a Deus. É verdade. Aleluia. E a igreja de Corinto estava dividida. Aleluia. Porque se infiltrou no meio da igreja pessoas com mente maligna, pessoas com mente persuasiva, pessoas enviadas no inferno, porque o diabo pensou, irmão: não consigo vencer a igreja, não consigo derrotar, mas vou me infiltrar lá dentro e vou corromper. E uma vez corrompido, irmão, aí o caos vem. Paulo, quando vê isso, ele envia carta. Aí diz: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis servir na mesa do Senhor e na mesa dos demônios. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Sabe por causa de quê? Sabe por causa de quê? Os espíritos das trevas estão atuando no mundo. É de manhã, é ao meio-dia, é à tarde, é à noite, é de madrugada. O Satanás do inferno e os demônios não tem misericórdia de ninguém. Quando ele se levanta contra uma vida, irmão, é para destruir. E se Deus não tiver misericórdia e colocar a mão dele, o projeto do inferno vai adiante. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Olha o que o feiticeiro falou para mim. Até num conselho você está ajudando a pessoa a se desviar do mal. Glória a Ele Deus. falou assim: pare de aconselhar essas pessoas. Você está me atrapalhando. E eu, como estou te atrapalhando? E detalhe, eu não vou atrás de ninguém. Eles que vêm atrás de mim. Um pede oração, o outro pede aconselhamento, o outro me dá papelzinho para me trazer aqui e orar em casa. Como que eu estou te atrapalhando? É eles que vêm. Aí ele falou assim para mim: pare de aconselhá-los. Vou deixar correr. Eu falei: não posso. Porque a Bíblia diz que devemos orar por todos os homens e orientar segundo a orientação de Deus. Vai lá e fala para eles proibir de vir. O homem estava fazendo feitiço, bruxaria, macumbaria e um monte de coisa do inferno, não estava pegando as pessoas que estavam se aconselhando. Aí ele falou assim: já que você não para, eu agora vou fazer contra você. Você vai cair. Aí eu só fiz assim para ele: irmão, e o pessoal que estava com medo, por favor, não faça isso. Aleluia. Eu não quero problema. Aí já está com medo, crente? Eu falei: não se trata disso. Você vai arrumar um problema. Não comigo, mas com Deus que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Aí ele falou: vamos fazer isso mesmo. Fez o trabalho. Aí daqui a pouquinho ele passa por mim triste. Eu chamei ele: o que houve? O trabalho já foi feito? Ele: já. E o que aconteceu? Os meus guias falou que você está selado pelo homem lá de cima. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O trabalho bateu e voltou. Só que teve uns cristãos que ele me apontou, ele me falou, me confidenciou isso. Falou: irmão, vou te falar um negócio, mas não fala que eu estou falando, não. Eu falei: tá bom. Ó, aquela crente, aquele pastor, aquele presbítero, aquele evangelista, aquele obreiro,
todos os meus trabalhos pegou neles. Vê como é que dá a vida deles. E realmente, irmão, nós estamos com a vida tudo assim. Por que quando eu fiz o trabalho contra você, bateu e voltou contra mim? E os meus filhos me repreenderam. Aí eu falei para ele, porque eu não vivo mais para esse mundo. Glória a Deus, Eu aleluia. não sou normal, eu te avisei. Eu não vivo Aleluia, mais. Jesus. Tudo que há nesse mundo eu não sou apegado. Eu estou apegado à profissão. Mais nada nesse mundo. Glória a Deus. E eu te falei que a minha vida é diferente. Porque aqueles crentes lá tudo dividido, meu irmão. Eu fazia média com os outros, eles aceitavam tudo que os outros falavam. E eu nunca aceitei. Só pelo falei assim, ó, não vou me meter na particularidade ímpia de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem fazer, mas não me envolvam. Aí eles falaram assim, mas aquele crente lá, ele vai, o problema é dele. Aquela crente lá, ele vai, o problema é dele. Mas não me envolvam, irmão. É que eu não posso falar o detalhe aqui. Não me complicaria. Aonde foi esse ocorrido? Glória a Deus. Porque tem pessoas que me acompanham pelas redes sociais e mídias sociais. Aí o que aconteceu, irmão? Glória a Deus. Comecei a orar, comecei a jejuar. Aí uma mulher me chamou. Aleluia! E falou assim: por isso que temos que ter comunhão com Deus, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. A mulher me chamou e falou assim: irmão, por que quando você vai para lá, uma pessoa de branco vai atrás de você? E quando você volta, essa pessoa de branco volta também. Quem é que está te acompanhando? Porque eu perguntei aos meus guias e eles falaram que não é um de nós. Aí eu falei para ela assim, Salmos 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa ao seu redor que os teme, os livra e os guarda de todo